Boa noite, amigos da Escola Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma reflexão das sextas às 20 horas. O estudo hoje será um estudo do capítulo 18 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Preparando os nossos pensamentos para a oração inicial, vou fazer a leitura do item 1 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se trata da parábola do festim das bodas, que está inserido no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículos 1 a 14. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas, despachou seus servos para chamar. Querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos para chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Elevemos a Deus os pensamentos em oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos oferece de estarmos em contato com a Tua Palavra, de podermos escutar o Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, entendimento, sabedoria, para que possamos compreender os Teus mandamentos,
pedimos, Senhor, que abras as nossas mentes e corações para que possamos ouvir com ouvidos de ouvir e aprender a praticar o que o Senhor nos ensinou. Fica conosco, Senhor, e auxilia-nos neste momento e para todo sempre, que assim seja. Meus irmãos, o estudo de hoje sobre essa passagem do Evangelho de Jesus, ele nos traz muitos ensinamentos que vamos tentar tratar aqui neste momento. Primeiro, é o convite que nos é feito a todos nós para as bodas, que representam um casamento. É o casamento entre Jesus Cristo, que é o noivo, e a humanidade, que somos todos nós, que é representada nessa parábola como a noiva. E o Senhor, que é Deus, nos convida para essa comunhão entre a humanidade e seu Filho unigênito Jesus. Entretanto, os primeiros convidados recusam o convite. Os primeiros são aqueles que vão recusar o convite. Como foram recebidos aqueles profetas antes de Jesus? Como eles foram recebidos, como eles foram maltratados e mortos pelos religiosos das suas épocas. Então, os primeiros convidados recusam esse convite. Mas o convite é então estendido a todos, bons e maus. Todos, indiscriminadamente, foram convidados para essa festa, para esse banquete, independentemente das suas condições ou posições sociais. Todos são convidados para participar dessa comunhão. No Evangelho de Mateus está escrito: entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem então guardou silêncio. Meus irmãos, todos nós fomos convidados. Todos nós fomos convidados. No entanto, para podermos participar desse banquete, para podermos estar festejando com Jesus, é necessário que estejamos vestindo as vestes nupciais. É necessário que estejamos trajados apropriadamente para participar dessa festa. E aquele homem que chegou e estava na festa, mas não vestia a roupa apropriada, não estava vestido adequadamente, ele não pôde permanecer. Ele foi convidado a se retirar daquele banquete. Então, meus irmãos, nós entendemos que, da mesma forma como o convite é extensivo a todos, nós somos responsáveis pela forma como nos apresentamos. Nós somos responsáveis pela forma como
nos colocamos diante de Deus para a apresentação dessa festa. E da mesma forma como as virgens imprudentes que não carregavam consigo o azeite necessário também não puderam participar das festividades, aquele homem que se encontrava na mesma situação, não havia se vestido apropriadamente, também não pôde participar. Nós entendemos que o azeite e a vestimenta apropriada representam a mesma coisa, representam aquilo que nós trazemos em nós, frutos do nosso próprio desenvolvimento espiritual, pela graça de Deus, e são coisas que são intransferíveis. Da mesma forma que o azeite era intransferível, as vestimentas também eram intransferíveis. Nós não podemos emprestar as qualidades uns dos outros. Nós não podemos emprestar uns aos outros o adiantamento espiritual obtido de acordo com o próprio esforço individual. Então, se não estivermos trajados apropriadamente, o que diz então o Evangelho de Mateus? Disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Então, meus irmãos, nós entendemos que aqueles que não podem permanecer nessa festa, nessa festividade, são aqueles que não adquiriram ainda, dentro do tempo proposto, dentro do tempo que Jesus nos avisou que ele voltaria, e dentro desse tempo ainda não foram capazes de adquirir o adiantamento moral e espiritual que Jesus esperava, que Jesus espera de cada um de nós. Então, meus irmãos, o que é esse lançar nas trevas exteriores? Nós vivemos hoje num mundo de expiações e provas, que é a Terra, que está passando por um processo de transição para um mundo de regeneração. E esse processo que vem acontecendo desde o planejamento da vinda de Jesus para a Terra, esse processo, ao se completar, quando a Terra se tornar um mundo de regeneração, muitos espíritos que hoje habitam a Terra não poderão mais continuar nela, porque não estarão mais vestidos apropriadamente para pertencer a este mundo. Estes, então, serão enviados pela misericórdia de Deus para mundos inferiores à Terra, mundos também de expiação e provas, como a Terra é hoje, e nesses mundos se tornarão aptos ao seu desenvolvimento moral e espiritual, porque aqui na Terra eles não conseguiram alcançar.
Pois bem, nós, quando lemos na parábola das 10 virgens, vemos que em determinado momento, quando elas chegam ao local da festa e encontram as portas fechadas, elas se dirigem até a porta e começam a dizer: Senhor, Senhor, abre-nos. E quem estava na porta responde: Em verdade vos digo que não vos conheço. No Apocalipse, Jesus diz: Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e seja vista a sua vergonha. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 13. O rei disse: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados e poucos escolhidos. Então, meus irmãos, não são todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, afirmou Jesus. Nós devemos estar alerta, estar vigilantes, como Jesus nos pede no Apocalipse. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. Feliz aquele também, podemos dizer, que traz consigo o azeite apropriado. Porquanto não ande nu e seja vista a sua vergonha. Então, quando nós estamos desprovidos do azeite ou nus, nós nos envergonhamos diante de Deus, diante de Jesus, diante dos anjos, porque não estamos vestidos apropriadamente. Continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, vamos ver aqui alguns comentários de Kardec a respeito desta passagem, que é o nosso estudo de hoje. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. Então, por que, as pessoas podem dizer, por que é tão difícil convidar as pessoas para participar dessas festas? Por que que os convidados resistem tanto a esse convite a ponto de massacrarem aqueles que os convidam? E as parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim Mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Então os incrédulos não compreendem essa parábola de Jesus. E Kardec continua dizendo: outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, os envoltórios para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas parábolas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido,
apenas por não se colocarem neste pretam. Eles a quem Jesus dirigia as suas palavras. E Kardec continua. Na parábola que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas parábolas, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar dos seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Então, Kardec interpreta que aqueles primeiros enviados do rei foram, na verdade, os profetas que vieram preparar os caminhos para a vinda de Jesus. E eles foram desacreditados, muitos foram torturados e muitos foram mortos. Kardec então continua. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra? Mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Então, a conquista a que Deus havia prometido a Abraão não era uma dominação material. Muitos esperavam que Jesus fosse libertar o povo do domínio romano através de uma guerra, através de uma revolução. Muitos esperavam que Jesus fosse pegar em armas e lutar ao lado do povo. Mas não era isso que Jesus vinha trazer, não era essa a mensagem que Jesus vinha trazer. Jesus disse muito pelo contrário. Jesus disse: quem fere com a espada será ferido. Jesus era opositor a todo e qualquer uso de armamentos. Jesus foi aquele que disse: se alguém te bater do lado direito do rosto, oferece também o lado esquerdo. Jesus era totalmente contrário a qualquer forma de violência. E hoje nós vivemos em uma sociedade em que muitos que ainda se dizem cristãos pregam a violência, pregam o uso de armas. E acreditam que a população deveria se armar. Todos deveriam ter armas para se proteger, quando, na verdade, a única proteção que nós temos é a proteção de Deus. A única proteção que nós temos é a de cumprir os mandamentos, ouvir as palavras de Deus e confiar
nas suas promessas e confiar que Ele está do nosso lado e que Ele nos protege e nos livra de todo mal. Então acreditavam os hebreus naquela época que a revolução armada iria libertar o povo da escravidão, do domínio do Império Romano. Continua então Kardec. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Então, os hebreus, diz Kardec, foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Então, era o único povo monoteísta da Terra. O único povo como nação que pregava o monoteísmo. Através dos ensinamentos da lei que herdaram de Moisés. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de Israel, que Moisés veio trazendo então os mandamentos. Pois bem, foi daquele pequenino foco, dos hebreus, diz Kardec, que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. É a promessa que está nos livros de Gênesis, que Abraão teria uma posteridade muito numerosa, mas essa posteridade é em sentido espiritual. No sentido espiritual. Entretanto, abandonado de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei. Jesus ele veio, ele mesmo diz, não vim para destruir a lei, mas para torná-la plena, ou para aplicá-la. Jesus veio para colocar a lei em prática. Então apareceu Jesus para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Prenderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Então Jesus foi preso, foi torturado e foi morto. E eles perderam a oportunidade naquele momento. Fora, contudo, continua Kardec, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros.
São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. E depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos idólatras, a estes acolhendo-a, né? E estes acolhendo-a seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados, né? E nós vemos também na parábola dos trabalhadores da última hora que a valorização de Deus para aqueles que estão desde o princípio e aqueles que chegam na última hora para trabalhar. Deus valoriza a todos da mesma forma. Aqueles que vieram primeiro e aqueles que chegaram por último são valorizados igualmente por Deus. É uma lógica que foge à nossa concepção matemática. É a lógica de Deus que é inacessível a todos nós. E Kardec então continua: mas não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, as vestes são o coração puro e o cumprimento da lei. É o azeite que as virgens imprudentes não carregavam. É o mesmo sentido da parábola, né? E Kardec, então, continua dizendo: ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e praticam e aplicam proveitosamente. Então, entre todos os convidados, quantos serão aqueles que guardam e aplicam proveitosamente a palavra de Deus? No Evangelho de João está escrito, palavra de Jesus: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Esta parte do versículo, né, do Evangelho de João, versículo 47 do capítulo 8, né, o versículo está escrito no templo de nossa escola Jesus Cristo. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Jesus disse isso, mas o versículo ele se estende ainda mais. O versículo ele tem uma parte ainda que não está gravada no nosso templo. No versículo diz ainda: então vós não sois de Deus, porque não escutam as suas palavras. Por isso não sois de Deus. Então Jesus, no Evangelho de João, ele nós queremos ser verdadeiramente de Deus, nós precisamos escutar as palavras de Deus, guardá-las em nosso coração, como diz Davi: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista Davi. Para que possamos, então, aplicar esses ensinamentos e, dessa forma, estarmos entre os escolhidos, estarmos vestidos apropriadamente, carregarmos conosco o nosso azeite espiritual, o azeite das virtudes espirituais, que são intransferíveis.
Nós, quando escutamos a parábola das virgens, prudentes e imprudentes, nós podemos nos equivocar e pensar assim: ora, mas se aquelas 5 virgens que haviam levado azeite, se elas tivessem dividido, todas poderiam ter entrado, mas elas não poderiam dividir. Ninguém pode dividir a sua bondade com o outro. Vem, meu irmão, eu sou bom demais, então toma um pouquinho da minha bondade para você. É impossível. Vem, meu irmão, a minha caridade, que eu transfiro para você um pouco, para você poder participar desse banquete. Vem que eu te empresto um pouco da minha fé. Todas essas virtudes são intransferíveis. Por isso que as virgens que carregavam consigo azeite não puderam emprestar um pouco de azeite às outras. E elas dizem: se não faltaria a nós e a vós. Então, meus irmãos, cada um de nós precisa trazer consigo o seu próprio azeite e as suas próprias vestes nupciais, para que possamos participar verdadeiramente dessa festa espiritual, desse casamento entre Jesus e a humanidade inteira. Kardec, então, conclui dizendo o seguinte: quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. E, dando continuidade a esse capítulo 18, Kardec traz uma outra pequena parábola que tem exatamente o mesmo sentido, o mesmo significado para todos nós, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho a que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho a que ela conduz, e quão poucos a encontram. Estar vestido apropriadamente para esse festim das bodas é escolher entrar pela porta estreita. É a porta de caminho apertado, de caminho dolorido, e que poucos a encontram. Da mesma forma que Jesus diz: muitos são chamados, muitos entrarão pela porta larga, que é a porta da perdição, o caminho espaçoso, o caminho das facilidades. Mas poucos serão escolhidos, ou seja, poucos escolherão entrar pela porta estreita, que é a porta da vida. E o que é a porta da vida? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus se oferece como pão da vida e diz que quem não comer da sua carne, quem não beber do seu sangue, não poderá estar junto com ele. Muitos dos seus seguidores decidem e vão embora. Então Jesus pergunta aos que ficaram: vocês também não vão com eles? Dotado de inspiração do alto e de grande sabedoria,
Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A única forma que nós temos de chegar a Deus. Então, Kardec diz, em relação a essa parábola, tendo alguém... Não, perdão. Kardec diz, larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. E estreita é a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Então, Kardec está dizendo, quando a terra estiver finalmente regenerada, nós poderemos dizer o contrário, que a maioria estará escolhendo entrar pela porta estreita. A estrada do bem será mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, continua Kardec, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Então, Deus, de forma alguma, estava condenando toda a humanidade, ao dizer poucos seriam escolhidos. E continua Kardec. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que esta porta tão estreita que só a muitos que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, ou seja, se houvesse apenas uma existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, meus irmãos, como está comentando aqui a nossa irmã Rosilene, isto é consolador. Isto é consolador para nós. Saber que sempre Deus está disposto a nos esperar e nos ofertar novas oportunidades. Mas Jesus nos alertou que devêssemos tomar cuidado neste momento que estamos vivendo e vigiar, porque esta pode ser a nossa última oportunidade de encarnarmos aqui na Terra. Pode ser a última oportunidade para muitos. Aqueles que escolherem a porta estreita estarão merecendo permanecer na Terra transformada em mundo de regeneração. Mas aqueles que ainda optam pela porta larga, pelos prazeres do mundo, podem estar tendo a sua última oportunidade
aqui neste mundo, que ainda é um mundo de expiação e provas. Então, somente com esse entendimento das vidas anteriores e das vidas futuras podemos entender, sem nenhum tipo de contradição, a bondade e a justiça de Deus. Para encerrarmos, então, a nossa reflexão desta noite, eu vou ler uma mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, intitulada Muitos Chamados e Poucos Escolhidos. Muitos dormem, poucos despertam. Muitos reprovam, poucos ajudam. Muitos aproveitam, poucos semeiam. Muitos estudam, poucos aprendem. Muitos determinam, poucos executam. Muitos suspiram pela felicidade, poucos se conformam com o suor. Muitos reclamam, poucos cooperam. Muitos sonham, poucos fazem. Muitos aconselham o bem, poucos acompanham-no. Muitos pedem, poucos dão. Muitos desejam, poucos trabalham. Muitos perturbam, poucos servem. Muitos exigem, poucos colaboram. Muitos esperam, poucos movimentam. Muitos apelam, poucos atendem. O mundo é uma grande escola de preparação e aperfeiçoamento, em cujas classes o Senhor convida nominalmente a todos para o progresso no engrandecimento comum. Entretanto, raros se fazem escolhidos pela cooperação, pelo aproveitamento e pela boa vontade. André Luiz. Elevemos os nossos pensamentos em prece a Deus. Senhor Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre, agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de termos todas as possibilidades de buscarmos as tuas palavras, de buscarmos os teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, aproveitar cada uma das oportunidades que são colocadas diante de nós para nos aproximarmos cada vez mais de ti, Senhor. Se nós sabemos, Pai, que a porta estreita é um caminho difícil, como o Senhor nos afirmou, que aquele que quiser segui-lo deverá tomar cada um a sua cruz, abraçando cada um o seu próprio sofrimento. Mas que não escolhamos a porta larga, Senhor. Que não optemos pelos prazeres do mundo, pelo distanciamento de Ti. Que não optemos, Senhor, pelas falsas alegrias e prazeres que o mundo nos oferece. Nós estamos no mundo, Senhor, não para usufruir dos prazeres que o mundo oferece, mas para auxiliar na transformação desse mundo em um mundo que possa ser chamado
um mundo onde o teu reino esteja no coração dos homens. Que possamos fazer parte desse mundo, Senhor. Que possamos merecer estar, compartilhar deste mundo que o Senhor nos prometeu. Agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade e pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar pelo teu caminho, seguindo os teus passos, levando a nossa cruz como o Senhor carregou a sua cruz por todos nós. Fica conosco, Senhor. Guarda-nos na tua santa paz. Em teu santo nome, nós damos por encerrada a nossa reunião desta noite. Que assim seja.